dessa troca que a gente tem. Eu acredito que o transbordo, ele vem muito daquilo que a gente já tem e que a gente possa partilhar com o outro, né? E aí todos nós temos muito, todos nós temos conhecimento, todos nós temos essa oportunidade de partilhar um pouquinho que a gente tem com o outro, né? E agregar para que a gente possa crescer juntos, né? Às vezes eu tô num degrauzinho a mais, dou a mão pro amiguinho que tá do lado ou pro degrau de baixo e eu subo mais um, e assim a gente vai subindo e crescendo nessa longa jornada da vida. E aqui estamos hoje para mais um desses transbordos, porque eu tenho muito, eu transbordo para que outras pessoas também tenham aquilo que eu carrego, né? Aquela mensagem que eu carrego. E aí eu queria começar aqui colocando uma apresentação. Hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento. Quem aqui gosta do tema? Eu acredito que todas nós, né, Cíntia? Todas nós estamos engajadas aí nesse tema. Você gosta do tema, Divina? Vocês estão vendo minha tela? Estamos sim, Cíntia. E aí eu trouxe hoje. A gente vai fazer bem uma conversa, tá? Quanto mais a gente participa, mais eu acredito que a gente consegue levar aqui para a vida, levar um pouquinho, um pedacinho daqui para a vida. E aí eu trouxe esse tema, pequenas ações, grandes resultados. Por que pequenas ações, grandes resultados? Aqui, vocês já viram, vocês sabem o que move o navio? Aqui, esse é um grande resultado. O navio que vai de um lugar para o outro, que atravessa oceanos e, e ele é toda essa potência, um negócio enorme, né? E o que na verdade move o navio? Olha o que move. É isso daqui. Ele é chamado de trim tab, que é essa pequena parte aqui do navio, comparada com o tamanho do navio, ó, ele tá aqui embaixo. E aí, conforme a gente move ele, né, quem comanda o navio move ele cria um vácuo e faz com que a parte do navio consiga se mover. Então, é uma pequena parte, comparado ao tamanho do navio, é uma parte muito pequena e é o que dá a direção para o navio. Então, hoje, eu quis trazer nesse nosso encontro de hoje que quais são as nossas pequenas ações que vão gerar um grande resultado. Aqui, o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É o conhecimento de si mesmo, né? É a gente entender quem nós somos, qual é a nossa identidade, aquilo que nos fortalece, quais são os nossos gostos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Como, por exemplo, eu trouxe aqui uma analogia para a gente começar fazendo essa analogia o autoconhecimento é como se fosse um mapa. E esse mapa, ele faz com que a gente consiga se movimentar de uma forma melhor. Se você está no meio de uma floresta e você não tem um mapa, você vai andar muito mais por caminhos diferentes, vai ficar perdido. Ao contrário de você, se você tiver um mapa. Se você tiver um mapa, ele vai te dar uma direção. Você vai caminhar pela essa mesma floresta, que vai ter partes escuras, partes perigosas, mas com o mapa nas mãos fica muito mais fácil. E nessa analogia aqui, trazendo para esse encontro de hoje, o mapa é o autoconhecimento. O autoconhecimento, saber quem eu sou, saber o que me importa, saber quais são as minhas emoções, o que eu posso trabalhar, o que eu posso evoluir, o que eu posso crescer. E aí, conforme eu tenho esse mapa nas minhas mãos, cada vez o caminho fica mais fácil. Cada vez eu me perco menos. Cada vez fica menos difícil de encontrar a direção certa e caminhar naquela direção
correta. E aí, aqui, deixa eu falar quem eu sou. Eu sou a Cintia Abduni, sou casada há 17 anos, sou mãe dessas 3 belezinhas aqui. O Zen, que tem 14 anos, a Chanel, que foi morar no céu, meu anjinho, e o Karim, essa pequena criatura levada e muito criativa. E aí, a minha formação. Eu sou contadora de histórias, tenho formação em nutrição e dietética, sou administradora de empresas, tenho pós-graduação em marketing, terapeuta integrativa e sou pós-graduanda em ciências da família. E aí, eu trouxe a nossa fala aqui de uma forma que seja muito simples. Eu gosto do simples que funciona, do pequeno, da pequena ação que vai nos gerar um grande resultado. E como o autoconhecimento, eu trouxe para a gente analisar os nossos sentidos, né? É uma coisa muito simples, muito fácil, muito prática e que dá pra gente, sempre dá pra gente melhorar. Então eu trouxe o que vai nos amparar, a gente olhar para os nossos 5 sentidos, a nossa visão, a nossa audição, o nosso paladar, o nosso olfato e o nosso tato. E aí eu trouxe uma reflexão, que é um versículo bíblico que fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, quem sou eu? O que eu tenho feito nas minhas pequenas ações, na minha rotina diária? O que eu gosto? E o que eu não gosto? E como eu posso melhorar essas pequenas ações diariamente para que eu tenha um resultado lá na frente positivo. E aí eu trouxe também esse livro aqui. Dá para ver? Hábitos Atômicos. Esses dias eu estava lendo ele e ele é um livro que é um dos best-sellers mais recomendados, assim, né? No mundo de quando a gente quer fazer mudanças na nossa vida. E ele começa: pequenas mudanças, resultados impressionantes. Nesse livro aqui, acho que não dá para ver direito. Tá. Ele fala assim, tem uma parte que fala assim: 1% melhor todo dia. Hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Da mesma forma que o dinheiro se multiplica com juros compostos, os efeitos dos seus hábitos se multiplicam à medida que você os repete. Eles parecem fazer pouca diferença em um dia isoladamente, e ainda assim, o impacto que provocam ao longo dos meses e anos pode ser enorme. E aí ele fala aqui que 1%, se a gente for somente 1% melhor todos os dias, ao final de um ano, a gente vai estar 37 vezes melhor. Vocês acham pouco ou muito esse resultado? É melhor do que chegar no fim do ano e estar do mesmo jeito, né? Se você não Então, fizer nada, você vai se estar você não pior, fizer, né? você vai estar, né? A Então tendência é piorar. é bem melhor 37% do que nada. E 1%? Se você fizer 1%, é muito? Todo dia 1%? Comparado ao dia inteiro, é bastante, né? Se você se policiar fazer 1% melhor a cada dia, Porque às vezes a gente, na verdade, a gente cria a expectativa de que eu preciso ser muito melhor né, daquilo que eu era. Eu quero fazer uma mudança. Então, assim, a gente cria aquela expectativa grande de que, nossa, agora eu mudei completamente da noite pro dia. E isso, na verdade, não é sustentável. Se a gente for de pequeno, se a gente colocar na nossa cabeça que, putz, eu só preciso ser melhor 1% do que eu fui ontem. É 1%. Não é 10%, não é 20%, não é 50%.
Por quê? Porque isso é sustentável. A gente consegue sustentar aí os 365 dias pensando nisso. Ah, é só 1%. Então isso é pouco. É o Trinteb, sabe? É a partinha, a pequena partinha do navio que faz com que o meu navio, que é a minha vida, que é a minha rotina, consiga se movimentar naquela direção que eu quero. O que eu preciso movimentar? Só o Trinteb. E aí eu trouxe aqui primeiro começando com a rotina da visão, né? E aí eu trouxe para que a gente reflita sobre a nossa vida, olhando para a gente, olhando para a nossa vida, o que eu tenho visto, o que eu tenho assistido, o que eu tenho admirado. Será que se eu melhorar só um pouco essa minha visão, aquilo que está nos meus olhos, será que eu consigo melhorar 1%? Será que eu vou ter um resultado melhor? E aí o autoconhecimento é exatamente isso. Ele não tem as respostas prontas. Ele depende de você. Como que você enxerga isso? Como que chega para você essa informação? E o que você tem de fato colocado os seus olhos e tem dado atenção? Se a gente olhar durante o dia, o seu dia inteiro de trabalho, né? O trabalho, a rotina, os relacionamentos, como que você tem olhado para tudo isso? Com aquele olhar cansado? Com aquele olhar de mais um dia? Que saco! Ou, nossa, eu não vou dar conta do meu dia de hoje. Então, como que você tem olhado para isso? E aí, essa imagem fala de uma pessoa, né? Olhando para o espelho. Você tem se olhado no espelho? Você tem se enxergado? E você tem admirado quem você é? Fica aqui as reflexões, porque o autoconhecimento é isso, depende de você. Você tem que buscar as respostas dentro de você. Não é o que está na moda, não é o que a internet fala, não é o que o grande coach vem ensinar, mas é o que eu posso melhorar na minha vida, com o conhecimento que eu tenho, no momento que eu tenho, que pequeno passo eu posso dar para que eu consiga me enxergar melhor de repente. E aí entra aqui a nossa audição, né? O que você gosta? Tem uma frase famosa que falam que é de Platão, que Platão dizia que conhecemos os nossos governantes pela música que eles oferecem ao seu povo. E aí fica a reflexão. O que você tem ouvido? O que nós falamos e nós escutamos sobre nós mesmos? As suas falas sobre você têm sido positivas ou têm sido negativas? E aquilo que você fala para o outro, como que você tem falado? Você tem falado de uma forma positiva, agregadora? Ou tem sido muito pesada, apenas reclamações? Lembrando que tudo que a gente fala, a gente também está escutando. Então, a gente está nos retroalimentando com todas aquelas informações que saem da nossa boca. E aí fica a reflexão. O que você tem ouvido? Isso tem sido positivo para você ou tem sido negativo? E como você, olhando para a sua vida, você pode melhorar 1% nesse quesito? Aqui eu trouxe a ideia, de repente, de uma caixa de ferramentas. Para que serve essa caixa de ferramentas? Para a gente entender como que aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente sente, e como que isso pode afetar a nossa vida cotidianamente. Então, se, por exemplo, eu tiver uma playlist, se, por exemplo, eu tiver recursos que vão me ajudar, né, a olhar para as minhas emoções no dia a dia, na rotina do meu dia,
Isso vai ajudando no meu autoconhecimento, isso vai ajudando a regular as minhas emoções, os meus sentimentos e vai ajudando a eu dar os passos que são necessários para aquilo que eu quero alcançar. Porque o autoconhecimento é o nosso mapa nessa jornada aí que a gente sai se aventurando pela vida. Quanto mais ferramentas a gente tiver debaixo da nossa atenção mesmo, mais fácil vai ser a nossa caminhada, porque a gente percebe que, por exemplo, você está andando e aí você vê que tem um buraco. De repente, você nem notava aquele buraco e você caía naquele buraco. Com a sua atenção, com essa busca pelo autoconhecimento, essa vontade, você começa a perceber, opa, ali tem um buraco. Eu não vou cair naquele buraco, eu vou desviar daquele buraco. E aí cada vez vai ficando mais fácil da gente entender quais são os buracos que a gente cai e se por acaso a gente cair? As formas da gente se levantar e da gente sair desse buraco cada vez mais rápidas. O autoconhecimento, ele vem trazer exatamente isso. É eu olhar para dentro de mim, me conhecer, entender o que eu posso melhorar e que passos que eu posso dar. Pequenos passos. Não é achar que eu vou mudar tudo da noite para o dia, mas que pequeno passo que eu posso dar hoje? Aqui eu trouxe uma questão da nossa alimentação. Como é importante, né? Como a gente cuida da nossa rotina diária. É uma coisa que parece simples. Que você fala assim, Cíntia, mas eu não vou melhorar nada com a minha alimentação. Será que não? Aqui eu trouxe uma mescla dos alimentos, né? Para falar de uma coisa, que cada cor dos alimentos, eles representam algumas vitaminas, alguns minerais. E aí, quanto mais a gente mesclar o nosso prato, a nossa alimentação cotidiana, mais ricos de vitaminas e minerais nós estaremos. E fazendo isso, aí você fala assim, tá, e o que muda isso na minha vida? O que muda é que você vai estar com o corpo muito mais fortalecido. E do próprio alimento, ele se torna remédio pra gente. Ele tem vitaminas importantes, tem antioxidantes, tem nutrientes que vão nos fortalecer até emocionalmente. Aqui eu trouxe o exemplo, né? Cada cor tem uma utilidade, tem uma afinidade. Então, como que tem sido as alimentações de vocês? É um prato colorido? É uma refeição? Isso sem falar que precisa ir numa nutricionista, tá? Para montar o cardápio, fazer tudo certinho. Isso daqui eu trouxe uma coisa que é fácil. É só durante o seu dia de alimentação você olhar e falar: nossa, eu coloquei no meu prato todas as cores de alimentos? Eu estou ingerindo as vitaminas necessárias de cada cor? Cada cor representa, de repente, ele é rico em mais uma substância. Eu estou fazendo isso para mim, por mim? Aí aqui, né, as cores, elas representam saúde, combatem muitas doenças. Então, assim, a gente tem todas as oportunidades na nossa frente, no nosso prato, na nossa alimentação. Quanto mais natural nós pudermos nos atentar em comer, melhor vai ser a nossa saúde. Requer muito esforço? Requer muito dinheiro? Não, requer um pouco de atenção, de conhecimento e de vontade. Mas é difícil? Não. O primeiro passo qual é? Se você está tendo uma alimentação ruim, uma alimentação que está te deixando muito estressada, se você percebe, por exemplo, que está ficando muito estressada, muito cansada, pode mudar alguma coisa na sua alimentação? Tirar o açúcar, por exemplo? Diminuir? Tirar não. Diminuir? Troca o doce, aquele bolo de chocolate, por uma fruta que tem o mesmo doce e que vai te trazer muito mais benefícios.
Aí aqui uma outra coisa importante é a questão da consciência, da atenção plena, né? Como que a gente se alimenta? Porque assim, eu comecei lá na frente, lá atrás falando que eu queria trazer uma coisa simples pra gente, né? Trazendo o autoconhecimento de uma forma simples e de uma forma que seja rotineira até. Uma pequena coisa, um pequeno ajuste que eu vou fazer que vai mudar a minha direção e vai me dar um resultado grande. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe a forma da gente comer conscientemente. Então, quando você está comendo e prestando atenção nos seus alimentos que você está comendo? Ou você está comendo e está conectado no celular o tempo inteiro? Ou você está comendo e está assistindo televisão na frente da televisão? Aí você fala assim, mas isso vai mudar alguma coisa na minha vida? O que vocês acham? Com certeza muda. A gente vai comer prestando atenção, a saciedade vai ser bem antes, né? Porque se a gente está comendo, assistindo TV ou no celular, muitas vezes a gente não está processando o que a gente está comendo e não está nem. O nosso cérebro não está nem trazendo essa sensação de saciedade. A gente acaba comendo mais do que precisa. Bel, o que você acha? Muda muito, né? O que a Ana falou se você comer prestando atenção no que você está comendo, você se sacia muito mais rápido, de forma consciente, né? É isso. E tem uma outra questão também, sabe? Muitas vezes, a gente não tem esse autoconhecimento de perguntar para o nosso corpo, sabe? O que eu quero comer hoje? Como que eu posso me nutrir hoje? Porque assim, o nosso corpo, ele é sábio. E ele sabe as necessidades que nós temos, até os déficits de vitaminas, de minerais, de tudo mais. Se a gente conscientemente escolher, né, fazer este movimento de escolher, de conversar, de olhar para si, o que eu preciso me alimentar hoje. Então a gente se alimenta e não alimenta só o corpo físico, né? A gente alimenta o corpo espiritual, a gente alimenta o nosso intelecto, a gente alimenta o nosso espírito, a gente alimenta todos os nossos corpos. Mas cada vez mais, se a gente tiver a consciência e esse autoconhecimento de o que o meu corpo está precisando hoje, e se fazer essa pergunta, antes de sentar para comer, como eu posso me nutrir hoje? Vocês acham que mudaria alguma coisa fazendo essa pergunta? Ou alguém já se fez essa pergunta? Com certeza mudaria. E até prestar atenção, né, na hora de comer. Eu vou comer porque eu estou realmente com fome ou porque está no momento de comer e todo mundo vai comer e eu vou acabar sentando comer porque está todo mundo comendo, né? Isso também é um respeito, né, com o nosso corpo e muitas vezes quando a gente começa nesse mundo do autoconhecimento, de olhar para si, a gente vai começando a perceber nosso corpo, porque muitas vezes não é fome, né? Muitas vezes a gente vai comer por emoção, por sentimentos, e aí com o passar do tempo a gente vai conseguindo ter essa consciência, eu tô comendo porque eu tô com fome, eu tô comendo porque eu tô comendo minhas emoções. É exatamente isso, né? Tô comendo minhas emoções, tô comendo a tristeza, né? Tô comendo aquela frustração que eu tive. Ah, o dia não foi bom hoje, então eu vou comer um chocolate porque isso vai me dar satisfação. Será mesmo? E a longo prazo, como que isso fica? Como que isso vai se acumulando, né? Ah, se eu fizer hoje, se eu tiver essa consciência, ah, mas eu não posso mais comer então um doce? Pode, desde que isso vai fazer bem para você. Isso, o que muda na pessoa que você quer se tornar? Né? Vai contribuir para a pessoa que você quer se tornar? Aonde você quer chegar com isso? Então, assim, são questões que parecem pequenas, mas que quando a gente vai fazendo isso diariamente, a gente aprende, a gente coloca na nossa rotina isso na hora. Quem aqui se alimenta todo dia? Tem alguém aqui que não se alimenta todo dia?
Todo mundo aqui come todo dia, né? A não ser quando a gente está fazendo jejum assim, a gente come todo dia. Então, se a gente trazer essa consciência para uma prática que eu tenho que fazer todos os dias por uma necessidade fisiológica, será que isso não vai se ampliar para outras áreas? Será que se eu olhar para isso com cuidado, sabe? Com atenção, eu não vou levar isso para outras áreas da minha vida também? E isso não vai ser benéfico? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês, assim. Então, é o 1% aqui. É 1%. Só preciso me alimentar estando presente, né? E aí, essa questão do estar presente, ele ajuda muito a gente na questão até de controlar a ansiedade e controlar a depressão. Por quê? Porque a ansiedade é quando eu estou muito preocupada com o futuro, né? Eu tô pensando na frente, tô pensando nas coisas que vão vir, que vai acontecer. Eu não tô aqui no aqui e agora. Então, isso me gera uma ansiedade. Eu fico sempre preocupada lá, como que vai ser o dia amanhã, como que vai ser depois de amanhã, como vai ser o próximo ano, sendo que isso não vai mudar nada na minha vida hoje. O que eu preciso? Estar presente hoje, no aqui e no agora. Isso é o que muda a nossa realidade. Ah, mas aí tem a depressão, que é olhar para o passado. Eu tô presa lá, remoendo os traumas que eu vivi, remoendo os problemas que eu vivi, remoendo as tristezas, as situações que eu passei. Isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Não. Vai cada vez mais, né, te levar para esse lugar de que você não tem ação, de que você não está aqui no presente, no aqui e agora. E é só a gente estando no aqui e agora que a gente consegue plantar hoje para colher no futuro. E eu não posso ficar pensando se eu vou conseguir colher lá no futuro, a menos que eu plante. Se eu plantar, eu vou colher. Se eu não plantar, não vai ter o que colher, infelizmente. Então, por isso que eu trouxe essa visão da gente olhar para o básico, olhar para o simples. É uma pequena coisa, você já faz todo dia. Você já, graças a Deus, eu tô vendo aqui todo mundo que está aqui ao vivo agora, todos nós temos olhos, então a gente consegue enxergar. Nós temos ouvido, então nós conseguimos ouvir, né, todos os dias. Nós nos alimentamos todos os dias. E aí, a ideia é, o que eu faço, que pequeno passo que eu posso dar hoje, olhando para mim, para minha situação, que lá na frente vai me dar um grande resultado. Entende que é simples? Que às vezes a gente quer complicar muito, mas que a vida é simples. Que o autoconhecimento é eu fazer o básico bem feito. É eu olhar para aqui, para o agora. É eu entender quem eu estou hoje. E como eu vou melhorar para alcançar aquilo que eu desejo. Aqui eu trouxe pra gente, né, para quem cozinha, se perguntar, eu cozinho com prazer? Por quê? Porque tudo é energia. Nós somos movidos, nós somos energia. Então, como eu estou cozinhando essa alimentação? Eu estou cozinhando com prazer ou está sendo pesado para mim? Porque às vezes a gente tá sendo tão difícil, tão pesado para a gente fazer aquilo que é uma obrigação. Nossa, eu não gosto, é insuportável para mim, que a gente está carregando os alimentos que vão alimentar as nossas famílias com todos esses sentimentos. E aí, às vezes, você fala assim, nossa, eu comi uma coisa que não me fez bem. Mas você fala, cara, fui eu que fiz, eu fiz com tudo assim, era tudo natural, todos os produtos naturais, né? Tipo, eu sei que eu fiz, que eu tive uma boa higiene, que eu cuidei. E por que me deu aquela azia? Será que isso desceu bem? Será que a minha energia na hora de cozinhar estava boa? Então, assim, é interessante às vezes a gente até se perguntar. Porque isso é uma coisa que é muito simples, mas é uma coisa que é muito poderosa. Você está alimentando
o seu corpo, o corpo da sua família. Então, quais os sentimentos estão vindo nessa hora de você preparar os seus alimentos, né? Quais temperos e sentimentos eu uso aqui? Então fica essa reflexão, é autoconhecimento. Eu brinco que eu cozinho às vezes, parecendo que eu estou fazendo uma poção mágica para minha família. E é assim que eu sinto, porque é nessa poção que eu passo o alimento, sabe? E nessa hora, normalmente, eu, particularmente, gosto de cozinhar fazendo pedidos para minha família, sabe? Que o alimento chegue para os meus filhos, que eles sejam alimentados no corpo, na alma, no espírito, que aquilo possa entrar no corpo deles e possa reverberar paz para eles. Eles possam ser alimentados de sabedoria. E o que é isso? É autoconhecimento também. Por quê? Porque a gente precisa saber onde a gente quer chegar. E aí, com os pequenos passos, a gente vai caminhando diariamente. De uma forma, eu tenho que parar tudo para fazer o meu autoconhecimento? Não. Eu trouxe aqui de uma forma que você está fazendo a sua rotina diariamente. Você não precisa incrementar mais uma atividade. Você só vai ter atenção naquilo que você já faz. Aqui tem um estudo de uma universidade da Holanda que concluiu que o olfato também é o sentido que mais desperta as memórias emocionais. Então, quando a gente quer despertar aquele memória olfativa, isso é muito importante, a gente cuidar do cheiro, cuidar daquilo que a gente cheira, cuidar daquilo que alimenta o nosso olfato também. Então, por isso, a alimentação também, a refeição, né, o preparo da refeição é uma forma da gente despertar esse olfato, né, da gente ter memórias positivas. Que memórias que você quer deixar, né, para os seus filhos, para as pessoas que moram com você? Então, às vezes, aquele cheirinho de bolo de laranja, sabe? Casa de vó. Eu lembro muito do cheiro da casa da minha avó. Bolo de laranja, aquela laranja raladinha. Isso desperta sentimentos também. Flores, né? A gente ter flores naturais dentro de casa. Eu sei que a gente tem muito mais facilidade hoje em dia com os produtos, né? As decorações até artificiais. Mas o quanto é válido a gente investir um pouco do nosso tempo e da nossa atenção em, de repente, ter uma flor natural que vai te trazer um aroma, que vai te despertar uma memória, que vai trazer feminilidade, né, para nós mulheres, que vai embelezar os olhos dos homens, porque homens também gostam disso. E aí, o que é isso? É autoconhecimento. É eu entender o que desperta o meu aroma. Que cheiros que eu gosto de sentir. E como eu sentir esses cheiros vai me despertar cada vez mais para aquilo que eu quero ser. E aí, nesse mesmo livro, Hábitos Atômicos, tem uma parte do livro que ele fala assim, que por eu fazer uma coisa, que é uma pequena coisa que era importante, aí eu melhoro a outra. E aí, por eu melhorar a segunda, aí eu melhoro a terceira. E aí, por eu melhorar a terceira, eu melhoro a quarta. E tudo começou por 11, porque lá eu melhorei a primeira. Os hábitos atômicos falam disso. É o átomo, é uma pequena partícula que eu melhoro, que eu mudo, que eu amplio, para que outras coisas vão reverberando de formas melhores na minha vida. Então aqui eu trouxe para a gente recordar, né? Como é interessante a gente às vezes caminhar. Eu sei que tem a esteira, eu vou para academia, tem a esteira. Mas será que não é interessante de vez em quando você dar uma volta pelo parque da cidade? Você ver a natureza,
Você contemplar, né, as cores, você contemplar os cheiros, o cheiro do mato, né, o cheiro das flores. Será que isso não pode melhorar 1% para você? Às vezes mudar um caminho, sabe? Uma vez eu estava levando meu filho para a escola e aí eu percebi que toda vez eu voltava por um caminho. Eu só mudei uma rua, que era um caminho que era só de casas e de prédios e tudo mais. E na rua de baixo, se eu andasse mais uma rua para baixo, eu viria pela rua de um bosque, que eu via uma rua muito arborizada, né, bonita, e eu comecei a mudar. Um dia, por acaso, tinha muito trânsito na rua que eu sempre pegava, eu desci uma rua a mais e fui. E aí eu vi o quanto aquilo me alegrou. Sabe o que eu fiz? Sabe que esforço que eu tive que fazer diferente? Mudar uma rua. E aí o autoconhecimento nos traz isso. Que rua diferente que eu posso pegar para que eu veja coisas naturais que vão me agradar. E que só porque eu ver aquilo, só o fato dos meus olhos contemplarem aquela beleza natural, aquelas flores ou aquele caminho bonito, eu vou ficar mais feliz. E aí, por eu estar mais feliz, eu vou tratar melhor o meu cliente. E por eu tratar melhor o meu cliente, eu vou vender mais. Ou eu vou fechar mais negócios. Ou eu vou ter um relacionamento mais fácil com os meus filhos, com o meu parceiro e tudo mais. Então aqui eu trago esse sentido do autoconhecimento para você olhar para você. Não é a Cíntia que está falando o que te faz bem, mas é você parar e refletir. O que me faz bem? Que cheiros que me faz bem? Que chá que eu posso tomar que vai me trazer uma memória olfativa melhor? Ou que vai me acalmar? Que ervas que eu posso ter na minha casa? Que enfeites naturais eu posso trazer para embelezar a minha mesa? Tá vendo como aqui eu quis trazer coisas muito que fala assim, nossa, Cíntia, que bobo isso que você trouxe. Será mesmo que é bobo? Ou será que faz parte do 1% que a gente consegue melhorar? O que vocês acham? Quer falar alguma coisa? Alguém aqui? Eu acredito que, na verdade, tendo atenção a isso tudo, a gente não vai melhorar 1%, a gente vai melhorar vários por cento, porque o hábito vai puxando o outro, né? E quando você vê, É mudou isso. muita coisa. É isso que é interessante, assim, né? E eu gosto muito, eu gosto muito dessa simplicidade, sabe? O simples, ele me encanta, porque é no simples que a gente consegue fazer grandes coisas, né? Se a gente tiver ação, uma única ação simples, é o que vai me gerar um bom resultado. Mas aí, eu já fui perfeccionista total, né? Então, o que eu queria? Eu só queria os resultados, as ações grandes. E aí, por eu não ter a ação grande, esperar a perfeição, eu não fazia ação pequena. E aí, por eu não fazer ação pequena, eu nunca não saía do lugar. Então, aqui, eu novamente trago a importância do autoconhecimento, da gente entender quem sou eu. O que eu gosto de comer, o que eu gosto de ouvir, o que eu gosto de cheirar, que cheiros eu gosto de sentir. Será que no fim do dia, aquele dia cansado, de repente, cheio de desafios que você enfrentou, será que se você tomar um banho e fazer uma massagem gostosa com um creme, é você, tá? Só você e você. Fazer uma massagem gostosa com creme nos seus pés, com aquele cheiro gostoso, aquela sensação que você goste, será que isso vai mudar alguma coisa no seu dia? Muito. E quantas vezes a gente não faz isso? Não requer o esforço do outro, entende? Sim. É autoconhecimento. É você saber o que pode ser o seu trim tab.
pequeno esforço que vai gerar um grande resultado. Aqui eu E o trouxe esforço por você mesmo, né? por E você daí mesmo. entra a autorresponsabilidade de você cuidar de você e não esperar que o outro vá cuidar. Não é colocar a responsabilidade, por exemplo, foi um dia difícil, eu colocar a responsabilidade para o outro fazer alguma coisa por mim, mas eu mesmo fazer por mim. Sim, e quando a gente faz pela gente, é esse transbordar, sabe? Aqui entra o transbordar. Por eu estar cheia daquilo, eu posso transbordar para o outro. Mas quando eu não tô cheia, tudo que eu vou fazer para o outro é difícil demais. Por quê? Porque tá faltando para mim. E quem tem a responsabilidade de fazer é você, adulta. É você, adulto, né? Então, essa é a importância. A vida depende de mim. A minha vida depende de mim. E eu tenho que ter esse autoconhecimento do que eu posso melhorar na minha vida. E são coisas simples. Tudo que eu trouxe aqui é coisa muito simples. Não vai me falar que vocês não conseguem, que eu sei que vocês dão conta. Aqui eu trouxe uma ideia da escala Hawkins, que é o quê? Que fala sobre as nossas emoções, né? Então, o quanto a gente pode acolher as nossas emoções, o quanto é importante. Putz, hoje eu tô me sentindo com raiva. O que eu posso fazer para entender que eu estou com raiva e que essa minha raiva vai desencadear muitas outras coisas, né? Brigas às vezes desnecessárias. E como que eu posso subir de nível? Como que eu posso elevar? Putz, entende, acolhe a sua raiva, olha e vê que você está com raiva. Aceita essa raiva, sente a raiva em você e conscientemente você pode escolher. Putz, não quero ficar com essa raiva o dia inteiro. O que eu quero fazer para mudar essa raiva? Vou fazer uma oração para tirar essa raiva de mim. Ou vou colocar uma música que eu goste, que me acalma, para mudar o meu estado. Ou vou andar um pouco pelo bosque. Ou vou ligar para uma amiga. Ligar para um amigo. Vou ver uma piada. Assistir 5 minutos de piadas no Instagram, de memes, de alguma coisa assim. Para quê? Para mudar o seu estado. Isso é o quê? É autoconhecimento. É você entender que a responsabilidade é sua. E que você tem esse poder na sua mão. Desde que você se conheça, você se entenda cada vez mais. Aqui eu trouxe as ideias para que você eleja uma. O que você pode melhorar hoje? Você pode melhorar o seu... eu vou melhorar a questão do meu paladar. Eu vou passar a comer alimentos de cores variadas para ter mais nutrientes no meu corpo. Ou então, não, eu vou fazer minha playlist. Vou escolher uma playlist, vou perder, né, o meu tempo, entre aspas, montando uma playlist para que eu saiba, na hora de limpar a casa eu vou ouvir a música tal, na hora de estudar eu vou ouvir a música tal, quando eu tiver com muita raiva eu vou ouvir a música tal, que vai me alegrar, que vai me motivar, que vai me animar. Isso depende de você. Então eu trouxe essas questões para que a gente possa olhar para a gente e entender, né, o que você pode fazer por você hoje. Essa é a pergunta. O que não depende do outro, mas qual é o seu próximo pequeno, grande passo? É um pequeno passo. A caminhada é sua, a jornada é sua e o que você pode fazer por você hoje. E aí, né, como desafio, até a próxima semana, aí, até a nossa próxima aula, eu queria deixar um desafio aqui pra gente, pro grupo, que é o desafio do olhar no espelho, né? A gente se autoconhecer, perguntar dentro dos nossos olhos, olhando no espelho e fazer perguntas para você.
Se chame pelo nome, cada uma com seu nome. Olha no espelho. Há quanto tempo você não se olha no espelho com verdade? Isso é autoconhecimento. Você permitir se enxergar e enxergar quem está morando dentro dessa capa aqui, né? Desse corpo. Então eu deixo esse desafio pra gente olhar nos olhos, se chamando, né? Olha nos olhos e fala, no meu caso, Cíntia. Cíntia, como você está se sentindo hoje? Ou faça um elogio. Nossa, Cíntia, como você tem um sorriso bonito. Faça um carinho. Nossa, como eu gosto de me tocar, de sentir esse toque no meu rosto. E quando a gente está repleta da gente, a gente pode transbordar pelo outro. Por eu ter tanto, eu posso transbordar de forma que não me falte. Então, é isso que eu tinha hoje para falar, né? Espero ter contribuído de uma forma muito simples, amorosa e generosa, assim. Espero que reverbere em todos nós e que possa ser bênção para cada um aqui que está aqui ouvindo, que pôde participar da aula, né? E aí, lá no grupo a gente continua assim, né? Esse movimento do desafio dessa aula. Qual que é o desafio? Se olhar no espelho todos os dias e colocar e fazer um elogio e se tocar e se perguntar, fazer uma pergunta para você, se olhar nos olhos com verdade e buscar esse autoconhecimento que está dentro da gente. É só a gente querer enxergar. Meninas, alguém quer falar alguma coisa? Perguntas? Eu acho que foi ótimo, ficou super claro a apresentação, a gente trazer para essa consciência, né? E se olhar e se perguntar todos os dias. De manhã é bem legal, né? Fazer isso, olhar no espelho de manhã e até se perguntar. No meu caso, Ana, né? Ana, como eu posso ser melhor no dia de hoje para mim mesmo? Como eu posso cuidar de mim melhor no dia de hoje? Mas foi assim, muito gostoso. Você trouxe com muita clareza para a gente e agradecemos a sua contribuição da sua aula. É sempre um prazer e é um prazer poder contribuir, né, com vocês. É sempre uma honra estar aqui. Para mim é um grande transbordar, é uma excelente oportunidade e eu fico muito feliz, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vamos falar no grupo, né? Coloca lá no grupo que a gente responde. A gente está aqui exatamente para crescer, né? E às vezes a gente só está num degrau acima naquela questão e a gente está aqui para puxar o outro, né? E para ajudar a caminharmos por essa estrada aí, evoluindo todos juntos, cada um no seu ritmo, né? Mas é isso. Bel, você vai encerrar? Vamos lá. A Divina quer falar alguma coisa ou não? Tá fechado. Oi, eu Olá. quero. Olá, eu estou muito contente, né, de ter podido participar com vocês, né, muito grata, né, a Cíntia colocou tudo de uma maneira tão clara, tão simples, né, e como ela diz, né, é das pequenas coisas, né, que a gente vai transformando o nosso ser, o nosso dia a dia, o nosso ambiente, né? E eu, assim, né, gostei muito das orientações que ela nos passou, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando, né, desse aprendizado. Gratidão. Que bom. É Seja isso, bem-vinda por meninas. aqui, tá bom? Obrigada, Tetê, quer Divina, falar pela alguma coisa? presença.
Não? A TT caladinha, isso não é normal. Eita, a Cintia falou do autoconhecimento. O autoconhecimento ele liberta a gente, né? Liberta a gente da opinião dos outros, liberta a gente do ser aceito em qualquer lugar, liberta a gente do medo. E ela falou uma coisa muito legal aí sobre a raiva. A Bel sabe, eu era uma pessoa muito difícil de controlar a raiva. Eu explodia assim, igual uma panela de pressão. E eu não sabia controlar. E aí, quando você vai para o autoconhecimento, quando você se conhece, e aí uma coisa que ela falou de se permitir sentir, a gente pode sentir todas as nossas emoções, a gente tem que entender por que aquilo está acontecendo. Isso é libertador. Eu estou num processo aí desse autoconhecimento já há algum tempo, e hoje eu vejo tanto que eu evolui, tanto que eu cresci em relação a isso. E é isso, o autoconhecimento é liberta. Libertar a gente mesmo. Parabéns, Cintia, excelente aula. E é Obrigada, isso, meninas. Cíntia, parabéns, foi incrível. E nos vemos de novo dia 16 de setembro. Mas estamos todos os dias lá no grupo, coloquem suas dúvidas, tragam compartilhamentos. Só lembre de seguir as regras, não colocar links lá dentro, não mandar mensagens bom dia, boa tarde, boa noite, mas qualquer transbordo é muito bem-vindo. Então a gente se encontra por lá, faz o desafio do espelho, que é sensacional. A gente já sabe o poder disso, mas cada vez que a gente faz, a gente vai vendo mais e mais poder, né? Então, se coloque à disposição da mudança, que, como a Cíntia trouxe, é no pequeno que a gente muda. Então, dia 16 de setembro, estamos juntos de novo. Já vamos preparando aí para o nosso clube do livro. Então, já vai lendo o livro, que no dia 7 de outubro, nós temos o. Não é dia 7. Dia 14 de outubro, nós temos o encontro do livro. E o livro deste mês é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Bom? Então, nos vemos novamente por aqui, dia 16 de setembro. Muito, muito obrigada.